Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar, uma realidade espiritual que foi silenciada pelo mundo moderno e esquecida até mesmo por aqueles que dizem conhecer a Deus. Hoje, neste exato momento, você está diante de uma mensagem que pode mudar o rumo eterno da sua alma. O que você vai ouvir não é apenas mais um ensinamento, mas um alerta que ecoa desde os tempos antigos e reverbera com urgência nos dias em que vivemos. Esta pode ser a última oportunidade de Deus falando diretamente ao seu coração, mostrando a você o que acontece quando a alma se acostuma com aquilo que deveria temer. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da Palavra de Deus. Existe um fenômeno espiritual perigoso que tem destruído milhões de almas ao longo da história da humanidade. É a terrível capacidade que temos de nos acostumarmos com o pecado. No início, quando cometemos algo errado, nossa consciência grita, nosso espírito se incomoda, sentimos vergonha diante de Deus. Mas com o tempo, com a repetição, com a convivência diária com aquilo que desagrada ao Senhor, algo aterrorizante acontece. Paramos de sentir. A consciência que antes queimava agora está cauterizada. O coração que antes se quebrantava agora está endurecido. E a alma que deveria buscar a santidade agora encontra conforto na transgressão. A palavra de Deus nos adverte com clareza absoluta sobre este perigo. Está escrito em Hebreus capítulo 3 versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado. Esta expressão carrega um peso eterno. O pecado não apenas nos contamina, ele nos engana. Ele nos faz crer que podemos conviver com ele sem consequências. Ele nos sussurra que há tempo para mudar depois. Ele nos convence de que Deus é tão misericordioso que certamente relevará nossa conduta. Mas a Bíblia nos mostra uma realidade completamente diferente. Em Romanos capítulo 6 versículo 23 está declarado: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário. Não um presente, não uma possibilidade, mas um salário. Algo que você trabalhou para receber. Algo que você conquistou através das suas escolhas. E esse salário é morte. Morte espiritual. Separação eterna de Deus. O inferno. Muitos vivem como se o inferno fosse apenas uma metáfora, uma figura de linguagem usada para assustar pessoas simples. Mas Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não estava usando recursos literários ou criando histórias para impressionar. Ele estava revelando uma realidade espiritual terrível que aguarda aqueles que rejeitam a salvação e persistem no pecado. Em Lucas capítulo 16 versículos 23 a 24, Jesus conta a história real do homem rico e Lázaro. E ali ele descreve: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Este não é um conto inventado. É uma revelação do próprio Cristo sobre o estado das almas que partem desta vida sem reconciliação com Deus. E aqui está a verdade mais assustadora que você precisa compreender hoje. No inferno, Jesus vai te lembrar do pecado que você achou normal. Vai te lembrar daquilo que você naturalizou. Vai te lembrar de cada momento em que o Espírito Santo te convenceu do erro e você escolheu ignorar. Vai te lembrar de cada oportunidade de arrependimento que você deixou passar porque estava confortável demais na sua transgressão. O que Deus revelou naquele tempo, Ele ainda revela hoje. A mensagem não mudou. A santidade de Deus não se ajustou aos costumes modernos. A justiça divina não foi reformulada para se adequar à nossa cultura permissiva. O pecado continua sendo pecado, e suas consequências continuam sendo eternas. Vivemos em uma geração que aprendeu a chamar o mal de bem e o bem de mal. Conforme profetizado em Isaías capítulo 5 versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Estamos testemunhando o cumprimento desta profecia diante dos nossos olhos. Comportamentos que a Bíblia claramente condena são agora celebrados. Práticas que Deus abomina são defendidas até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. E a santidade, a pureza, a separação do mundo são ridicularizadas como radicalismo ou fanatismo.
Mas a questão não é o que o mundo pensa. A questão não é o que a maioria aceita. A questão é o que Deus declarou em sua palavra. E ele foi absolutamente claro. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 a 10 está escrito: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esta não é uma lista para julgarmos os outros. É uma lista para examinarmos a nós mesmos. É um espelho que Deus coloca diante de cada alma para que possamos enxergar onde estamos espiritualmente. E a grande tragédia é que muitos olham para esta lista e não sentem mais nada. Acostumaram-se tanto com seus pecados que perderam completamente a sensibilidade espiritual. Você se acostumou com a mentira? Aquela mentirinha que você considera inofensiva, que você usa para se livrar de situações incomodas, que você nem considera mais como pecado. No inferno, Jesus vai te lembrar de cada uma delas. Vai te lembrar de que ele disse em João capítulo 8 versículo 44 que o diabo é o pai da mentira, e que quando alguém mente, está operando no espírito do inimigo. Você se acostumou com a pornografia? Com aquelas imagens impuras que você consome na privacidade, pensando que ninguém vê, que não está machucando ninguém. No inferno, Jesus vai te lembrar de que ele disse em Mateus capítulo 5 versículo 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Vai te lembrar de cada vez que você profanou o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você se acostumou com a fofoca? Com aquela conversa maldosa sobre a vida dos outros, com aquele prazer sutil em expor os erros alheios? No inferno, Jesus vai te lembrar de que está escrito em Provérbios capítulo 6 versículos 16 a 19 que há 7 coisas que Deus abomina, e entre elas está a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Você se acostumou com a avareza? Com aquele amor ao dinheiro que domina suas decisões, que determina suas prioridades, que te faz negligenciar as coisas de Deus? No inferno, Jesus vai te lembrar de que ele mesmo disse em Mateus capítulo 6 versículo 24, não podeis servir a Deus e as riquezas. Você se acostumou com a falta de perdão? Com aquele rancor guardado no coração, aquela mágoa que você alimenta, aquela pessoa que você jurou nunca mais perdoar? No inferno, Jesus vai te lembrar de que ele ensinou em Mateus capítulo 6 versículos 14 a 15, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. Não são ameaças de um Deus cruel, mas advertências de um Pai amoroso que não quer ver seus filhos perecerem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito em Ezequiel capítulo 33 versículo 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Este é o clamor do coração de Deus. Convertei-vos. Voltem para mim. Abandonem o pecado. Não se acostumem com aquilo que destrói a alma. Porque o tempo é curto e o momento de decidir é agora. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. Jesus advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não há como marcar no calendário. Não há como preparar uma semana antes. O momento da morte ou o momento do retorno de Cristo virá como um ladrão de noite. E quando esse momento chegar, não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais oportunidade para mudança. A decisão que você tomou em vida será selada na eternidade. Hebreus capítulo 9 versículo 27 declara, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Mas há uma mensagem de esperança que precisa ser proclamada com a mesma força. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Enquanto o Espírito Santo ainda convence, ainda há tempo de responder. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2 diz, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Ele disse em João capítulo 3 versículo 17,
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toda a penalidade do pecado foi paga na cruz. Todo o castigo que era nosso foi colocado sobre ele. Isaías capítulo 53 versículo 5 profetizou: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A salvação está disponível. O perdão está ao alcance. A transformação é possível. Mas ela exige uma decisão. Exige arrependimento genuíno. Exige abandono do pecado. Não basta apenas crer intelectualmente em Jesus. Tiago capítulo 2 versículo 19 nos lembra: Creis, tu, que Deus é um só. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que Deus busca é um coração quebrantado, uma vida rendida, uma alma que escolhe a santidade acima de tudo. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos convoca: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com este mundo. Não se acostume com o pecado. Não deixe que a repetição das transgressões endureça seu coração a ponto de você não sentir mais a voz do Espírito Santo. Porque chegará o dia em que ele não mais falará. Chegará o momento em que a porta da graça se fechará. E então, será tarde demais. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim. Que ele nos dê forças para resistir às tentações, para abandonar os pecados que nos enredam, para buscar a santidade com todo o coração. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo, ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Amém.